Relato: Sessão de Umbanda além da matéria. Autor: Pablo de Salamanca. Naquele 26 de outubro, data próxima ao dia de São Crispim e São Crispiniano, 25 de outubro, aconteceria uma festa de crianças no terreiro. Em alguns centros que apresentam a corrente espiritual dos herês Crispim e Crispiniano, não é incomum uma sessão específica de ibejis nesta época. A citada reunião transcorreu positivamente, mas este relato não é sobre os trabalhos realizados no plano físico, no período normal, mas sim no que veio depois. Bem, no dia seguinte, 27 de outubro, eu e Tetê Souza voltamos ao terreiro para limpar o local e retirar as oferendas. Naquela oportunidade, teríamos a ajuda valiosa de duas médiuns da casa, Sofia e Branca. Entretanto, eu e Tetê Souza acabamos por acordar muito cedo naquele dia e resolvemos partir logo para o centro. Assim, chegamos antes que as nossas colaboradoras. Em dado momento, enquanto eu lavava algumas louças, ocorreu a aproximação do Zequinha da Calunga, que trabalha pela minha mediunidade há muitos anos. O menino espiritual me falou: pergunte para a Branca se ela não teve um sonho esta noite. Minutos a seguir, a campainha foi tocada. Desci para atender e eram as médiuns amigas aguardadas. Depois de poucos instantes, estávamos todos no andar de cima da instituição, onde aconteciam os trabalhos de terreiro e onde estava a necessidade da tarefa de limpeza. Lavei mais um pouco de louça e, então, indaguei a Branca se, por acaso, havia tido algum sonho na noite passada. Ela, que varria o salão, ficou um pouco atônita com a pergunta. Porém, após alguns segundos, Branca lembrou-se subitamente de ter estado ali naquele ambiente. Disse, em síntese, que parecia que a festa de Ibejada, da qual participara como médium no dia anterior, havia continuado mesmo após o encerramento dos trabalhos no plano material. Narrou que, no entanto, havia uma diferença marcante. A quantidade de crianças que ela viu no salão era muito maior do que o número de entidades que incorporaram nos médiuns. O terreiro, segundo ela, estava com muitos meninos e meninas em intensa atividade em meio aos doces que permaneceram às mesas. Então, entendi por que o Zequinha, talvez meia hora antes, havia me falado para perguntar se ela tivera algum sonho. Ele, na verdade, se referia a um desdobramento espiritual que a médium realizara com certo grau de rememoração. Em seguida, Branca me informou que, quando fiz a indagação, ela ficou um tanto atônita porque sabia que eu me referia a uma projeção astral, imaginando que eu havia me projetado e encontrado a ela no astral. Porém, Branca não se recordava de ter me visto no mundo extrafísico, ou sequer de um sonho comum comigo. Contudo, a minha pergunta acabou por fazê-la lembrar que havia estado no terreiro.
Ela, inclusive, afirmou que se eu não tivesse indagado, provavelmente esqueceria por completo sua experiência noturna. A seguir, fiquei satisfeito com a ocorrência e com a interferência positiva de Zequinha, de modo que o fato não ficasse perdido no inconsciente da mente de Branca. Porém, ao descer a escada mais uma vez, para realizar uma tarefa no primeiro piso do centro, o herê se aproximou novamente de mim. Ele me passou que eu deveria escrever um relato sobre o acontecimento e assinalou alguns pontos importantes a explicar, que coloco a seguir. O primeiro é sobre as diversas crianças que estavam no astral. Algumas delas, que não incorporaram nos médiuns, eram também trabalhadores espirituais. Quando um herê se manifesta por um médium, ele não vem sozinho, mas, na realidade, traz consigo seus companheiros de tarefa que integram uma falange. O segundo aspecto apontado pelo Zequinha foi sobre a presença ali de crianças desencarnadas em um período relativamente recente. Como por questões kármicas tiveram uma vida material curta, ainda são espíritos infantilizados que precisam de carinho e ambientes alegres, de modo a superarem o afastamento abrupto de suas famílias terrenas. Assim, esta fase de transição se torna menos difícil até se adaptarem à família espiritual que habita no plano astral. Em outras palavras, estes seres assinalados não são tarefeiros da Umbanda, mas sim espíritos sendo beneficiados. A terceira questão que me foi pedida pelo herê para abordar no texto foi relativa à presença de Branca desdobrada na camada energética imediata ao terreiro. Ele me passou que a médium estava no local, em tarefa, interagindo com os espíritos ali presentes e doando sutilmente suas bioenergias, ectoplasma, ou seja, sem perceber. Por outro lado, ela estava recebendo as vibrações espirituais positivas da corrente dos IBGs, isto é, ocorreu uma troca benéfica para todos. Bem, estes eram os 3 pontos que Zequinha solicitou neste relato. Porém, aproveito a oportunidade para discorrer sobre questões adjacentes ao fato. Uma delas é assinalar que a experiência fora do corpo de Branca demonstrou, na prática, que as atividades de um centro espiritualista continuam após o término da sessão no ambiente material. E é por isso que, em boa parte dos terreiros, se pede que, após o fim da reunião, as pessoas não fiquem no local conversando sobre temas alheios às atividades espirituais. Nesses casos, abordar temas negativos ou excessivamente mundanos pode perturbar as tarefas que perduram no astral. Por fim, assinalo uma questão. Como Branca retornou em desdobramento ao centro umbandista? Há algumas hipóteses possíveis. Uma delas é que ela, pelos vínculos energéticos estabelecidos durante a sessão, retornou naturalmente para o local durante a noite, enquanto seu corpo repousava em seu lar. Porém, creio mais na possibilidade de um amparo espiritual mais direto sobre a médium. Ou seja, um guia dela a trouxe ao terreiro, ou mesmo o próprio Zequinha junto com a entidade que pertence à coroa mediúnica de Branca.
Fecho este relato agradecendo a mais esta vivência, que foi especialmente patrocinada pelos nossos amigos espirituais da linha das crianças. Onibejada.